pessoal! Eu sou a professora Bruna Classa, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e esse é o 100 Dicas para Gabaritar a Biologia. Pessoal, na dica de hoje, dica 2, nós vamos conversar sobre membrana plasmática. Então, o que você precisa saber sobre essa membrana? Ela é a película que delimita ali a célula, então que separa, né, a célula do meio externo e os conteúdos internos ali da célula, citoplasma, núcleo e todas as organelas. A membrana plasmática, ela tem a natureza lipoproteica, ou seja, ela é majoritariamente constituída por lipídios e proteínas. E esses lipídios estão organizados em duas camadas, então são duas camadas lipídicas com proteínas dispersas no meio dessas camadas, tá? Então essa é a carinha de uma membrana plasmática. E aí qual a função então, além de delimitar todo o conteúdo celular? A membrana plasmática ela também tem a função aí de selecionar tudo que pode entrar ou sair da nossa célula. Ela funciona como se fosse o porteiro da nossa célula, tá? Permitindo a saída e a entrada de diversas substâncias. Olha só, em relação aos lipídios, o principal componente é o fosfolipídio. E o fosfolipídio, ele tem duas porções aí que a gente já conhece. Uma cabeça hidrofílica, polar e, portanto, solúvel em água, e uma cauda hidrofóbica apolar. Esse fosfolipídio em solução aquosa forma micelas e é assim que se dá a formação da nossa membrana plasmática, né? Essa micela aí, ela constitui então a bicamada fosfolipídica, a organização do lipídio em solução aquosa, deixando uma região hidrofóbica aqui de interação das caudas e as cabeças polares, então, voltadas para o meio interno e externo da nossa célula, tá? Isso daí garante que a nossa membrana tenha uma permeabilidade seletiva, uma propriedade super importante, que é, na verdade, então, essa propriedade de garantir que algumas substâncias possam passar diretamente e outras precisem de ajuda, não é qualquer coisa que entra dentro da nossa célula. Além disso, a nossa membrana plasmática, ela possui aí alguns fosfolipídios que possuem ácidos graxos insaturados. Então, esses ácidos graxos permitem esses espaços aqui sendo formados entre os fosfolipídios. E isso confere à nossa membrana uma maleabilidade. E aí a gente fala que a nossa membrana, ela também é um mosaico fluido, tá? Duas características super importantes, então, da membrana plasmática. Em relação às proteínas, diversas são as proteínas aí que integram a nossa membrana e elas podem ser periféricas, só localizadas em uma camada, ou integrais, então atravessando as duas camadas fosfolipídicas da nossa membrana. E elas vão atuar aí tanto no transporte como atividades reguladoras da célula, reconhecimento de substâncias, adesão entre células adjacentes e pontos de apoio para o citoesqueleto. E ainda a gente tem um terceiro componente, pessoal, que chama glicocálice, que são alguns glicídios que se ligam a essas proteínas e a esses lipídios. Quando eles estão ligados a proteínas, nós temos uma glicoproteína. Quando estão ligados ao lipídio, nós temos um glicolipídio. E aí, a função desse glicocálice é proteger a célula contra agressões físicas e químicas, impedir contato direto com a membrana plasmática e reconhecer substâncias nocivas. Pessoal, isso é tudo que você precisa saber de membrana plasmática para gabaritar em biologia. Até a próxima!